hoje teremos um relato arrepiante sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje é mais um relato maravilhoso, enviado a mim pelo meu inscrito Fernando Aparecido da Silva, o coletor espetacular de relatos do meu canal. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. E boa noite a todos da família Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. É com muita satisfação e alegria que volto aqui para repassar um relato do nosso bom amigo Josiel. Esse fato estranho aconteceu com seus pais logo que se casaram no ano de 1970 em Minas Gerais. O pai de Josiel se chamava Sr. Esdras e se casou com sua mãe, que se chamava Dona Júlia, e ficaram 2 anos morando nos fundos da casa dos pais de Dona Júlia. Existe um ditado que diz que quem casa quer casa. E os dois foram trabalhando, guardando dinheiro, e quando conseguiram juntar um bom dinheiro, compraram uma casa bem distante do centro da cidade. Na verdade, compraram uma casa na zona rural e foram super felizes morar lá. Essa casa pertencia a um casal. Esse casal perdeu a casa na época por não estarem pagando as prestações para um banco do governo. Então, infelizmente, perderam seu lar e tiveram que sair dali, surgindo assim uma oportunidade para o Sr. Esdras e Dona Júlia, pois ambos assumiram a dívida e ficaram com a casa. A casa era bem grande. Tinha sala, cozinha, 4 quartos com banheiro do lado de fora da casa, nos fundos da casa, na saída da cozinha. Sendo assim, o jovem casal se mudou para sua casa própria e foram numa felicidade gigantesca. Nos primeiros meses foi tudo perfeito. Dona Júlia trabalhava de professora dando aulas pela manhã e seu Esdras numa loja de ferramentas e de materiais para construção. Ele fazia entregas e dirigia o caminhão. Tudo corria na santa paz. Até que no certo dia, Dona Júlia, que estava em casa cozinhando, viu uma mulher espreitando a casa. Ela saiu na janela e olhou para a mulher que, ao avistar Dona Júlia, foi embora. Dona Júlia viu essa mesma figura mais umas 2 vezes por ali. Até que um dia, uma de suas vizinhas, que ficava a uns 20 metros de distância da casa de Dona Júlia, veio conversar com ela e disse a Dona Júlia que essa mulher que rondava sua casa era a ex-dona da casa. Então, Dona Júlia disse que bem que tinha visto uma mulher estranha por lá. Sua vizinha disse a Dona Júlia que a ex-dona da casa e seu marido eram muito fechados, e os dois eram super esquisitos, e que o marido dessa tal ex-vizinha dava até medo. Um homem muito feio e carrancudo, e que eles foram embora com muita raiva e tristeza de lá, e que era para Dona Júlia tomar cuidado, pois eles não fizeram amizade com ninguém durante o tempo que moravam ali, e quando viam um vizinho passando em frente à casa deles e recebiam um bom dia ou uma boa tarde, viravam a cara ou baixavam a cabeça e não respondiam nada. Essa situação estranha continuou até que um dia essa estranha figura bateu palmas na casa de Dona Júlia e, bem ríspida e sem educação, disse a Dona Júlia que era a dona da casa e que tinha ido buscar umas plantas dela que estavam no quintal. De fato, havia vasos de planta no quintal, ao quais Dona Júlia cuidava, pois estavam lá desde que ela comprara a casa. A mulher disse a Dona Júlia que se chamava Adelaide e queria pegar suas coisas. Então Dona Júlia deixou a tal Adelaide entrar e ir pelo corredor até o fundo da casa.
E chegando lá, essa tal Adelaide disse que as árvores frutíferas tinha sido ela que tinha plantado. E estavam carregadas com limão, laranja, bananas e até jabuticaba. E sem pedir autorização, a tal Adelaide foi tirando da bolsa umas sacolas e foi colhendo frutas. E encheu todas as sacolas com as respectivas frutas. Após encher a sacola, essa tal Adelaide disse a Dona Júlia que depois voltava para pegar seus vasos. Dona Júlia não gostou da atitude da mulher, mas entendeu que a tal mulher estava sofrendo pela perda da casa. Essa Adelaide era uma mulher com aproximadamente 40 anos de idade e Dona Júlia na época tinha 19 anos. Então, por respeito, Dona Júlia não disse nada ao comentário inadequado de Dona Adelaide. Então a tal Adelaide foi embora. E logo depois, a vizinha amiga de Dona Júlia veio correndo saber o que a bruxa da Dona Adelaide queria. Ao ouvir de Dona Júlia o fato ocorrido, a vizinha aconselhou Dona Júlia dizendo: "Você precisa tomar cuidado, amiga, porque essa mulher Adelaide não é coisa boa. Evite problemas com ela. Só deixe ela entrar aqui na sua casa quando o seu marido, o senhor Esdras, estiver aqui." Dona Júlia ouvia a vizinha amiga atentamente e ficou pensativa com as palavras da vizinha. Os dias se passaram e um dia, chegando da aula da escola, Dona Júlia viu os vasos do fundo do quintal, todos quebrados, inclusive vasos que pertenciam à própria Dona Júlia. Ao ver aquilo, Dona Júlia ficou muito chateada, limpou tudo e perguntou à sua vizinha se ela tinha visto alguém ali próximo de sua casa. E a vizinha disse que viu sim alguém e que era a tal Adelaide. Ela vira Adelaide entrando na casa e indo pelo corredor lateral até o quintal e disse que seria bom eles terem um cachorro bravo para tomar conta da casa. À tarde, quando o marido de Dona Júlia chegou, o seu Esdras, Dona Júlia comentou o fato ocorrido, mas como o portão da casa era muito baixo, não tinha muito o que fazer. E o melhor mesmo era um cão de guarda. Dias depois, ao chegar novamente em casa, Dona Júlia se depara com a própria Dona Adelaide no seu quintal, colhendo bananas e limão e também cortando cana que tinha mais ao fundo. Então, Dona Júlia se aproxima de Dona Adelaide e fala para ela que se ela quiser pegar alguma coisa, como frutas, era para ela avisar e vir na parte da tarde quando seu marido estivesse em casa. Então a mulher, sem educação, falou que não tinha que dar satisfação ou pedir nada, pois as frutas fora ela que plantara e a casa era dela. Então Dona Júlia falou a tal Dona Adelaide que a casa não era mais dela, que Dona Júlia e seu marido tinham assumido toda a dívida e agora a casa era deles. E foi aí, Jair, que começou o bate-boca entre as duas. E a mulher começou a gritar com Dona Júlia e estava com uma faca na mão. A mesma cortava as canas. Nesse momento, por sorte ou ajuda divina, o pai e a mãe de Dona Júlia chegaram na casa de Dona Júlia, pois foram lhe visitar. E a mãe de Dona Júlia, vendo a cena, entrou em defesa de sua filha, e seu pai pediu para que a tal mulher fosse embora. A tal Adelaide jogou praga e xingou palavrão e foi embora. Então o pai e a mãe de Dona Júlia falaram que aquilo era um caso sério e que Dona Júlia deveria dar parte na polícia. E quando o marido de Dona Júlia, o senhor Esdras, chegou do trabalho, ouviu a história e seguiu os conselhos dos sogros. E no dia seguinte, foi até a polícia e deu queixa contra a tal Adelaide. E naquele mesmo dia, no começo da noite, o casal estava em casa tranquilo e ouviram o portão da frente de sua casa abrindo e alguém batendo na porta da sala. E quando o senhor Esdras foi atender, quase caiu para trás de susto. Um homem muito alto, feio, magro, com um bico enorme que firmava um beiço e com dentes para fora, todos separados um dos outros, estava lá e se apresentou ao senhor Esdras como sendo Laudemir, marido da Adelaide, e disse que veio tirar satisfação porque sua esposa tinha sido maltratada e xingada e um homem ameaçou bater nela. Então o senhor Esdras, que na época tinha 21 anos e pouca experiência de vida, tentou se explicar e conversar com o homem, mas aquele homem gritava e dava murros nas paredes e nas portas, querendo saber
quem era o homem de cabelo grisalho que quis bater em sua esposa e que ele iria matá-lo. Virou uma grande discussão, que fez com que os poucos vizinhos que tinham lá na época saíssem para fora. Afinal, ali naquele bairro haviam apenas 10 casas. E nada fazia o homem parar de gritar e fazer ameaças. Então, um dos vizinhos da frente gritou falando: "Já liguei para o meu filho que é da guarnição da polícia, e ele está vindo para cá para resolver o problema." Aí o homem horroroso olhou de atravessado para esse tal vizinho e falou: "Cuida da sua vida, que o assunto aqui não é de polícia." E foi embora rapidamente. Isso deixou Dona Júlia e seu Esdras muito abalados, pois mal tinham chegado na casa e já tinham um problema desse escalão. No dia seguinte, foram à delegacia e contaram o fato ocorrido. E então o casal estranho, Dona Adelaide e o seu marido, foram chamados e deram depoimento e negaram tudo, e foram proibidos de irem na casa novamente ou entrarem no quintal, pois poderiam ser presos por invasão e danos ao patrimônio. As coisas melhoraram uns dias, mas depois coisas estranhas começaram a acontecer todas as noites. Pedras pareciam que eram atiradas em cima do telhado durante a noite, mesmo quando Dona Júlia e seu Esdras levantavam e ficavam vigiando pelas janelas, as pedras caíam e rolavam no telhado. Teve madrugadas que batiam na porta da sala e eles se levantavam e perguntavam quem era e ninguém respondia. E pelas manhãs, Dona Júlia e seu Esdras começaram a perceber que tinha sempre montinhos de terras na porta da frente da sala e muitas vezes no portão. Eles varriam os montinhos de terra e teve uma vez que perceberam que dentro dos montinhos de terra tinha ossos de frango e linhas pretas e chumaços de cabelo. Então a vizinha do lado, Dona Odete, disse que aquilo era magia negra. Alguém estava fazendo feitiço para eles. Como Dona Júlia e seu Esdras eram católicos, não ligaram tanto para aquilo, e essa Dona Odete falou que eles tinham que orar e vigiar muito, porque aquela mulher horrorosa, a tal Adelaide, foi embora dizendo que ninguém seria feliz na sua casa. E foi dito e feito, JRP. Dona Júlia e seu Esdras não tinham tranquilidade ali. À noite sempre ocorria aquele problema de barulho no telhado e batidas na porta. Um dia, após chegar da escola, Dona Júlia viu algumas bananeiras derrubadas e as bananas todas amassadas, como se tivessem sido pisoteadas, e os galhos do limoeiro quebrados. Dona Júlia e seu marido sabiam que eram coisas dos ex-donos de lá e resolveram não falar nada. Outra vez encontraram o banheiro do fundo da casa com terra até a boca no vaso sanitário. E também encontraram o quintal do fundo todo defecado. E alguém usou como privado um balde de roupas que estava de molho. E numa noite, enquanto eles dormiam, alguém quebrou o vitrô da cozinha, assustando muito eles. E a pessoa jogou barrigada de porco, já em decomposição avançada pelo vitrô, causando um mau cheiro insuportável na casa. Já sem saber o que fazer, Dona Júlia e seu Esdras voltaram à polícia e o delegado disse que ia tomar providências, pois também achava que era coisa do ex-donos da casa. Depois disso, houve um tempo de paz e até os barulhos do telhado pararam. E nesse meio tempo, Dona Júlia engravidou. E foi só alegria, mas tudo tinha dia e hora marcada para acabar. A paz, a alegria e o pior, a gravidez. Como tudo estava em paz, tanto Dona Júlia como seu Esdras voltaram a usar o banheiro que ficava no quintal. E uma noite muito apertada, Dona Júlia se levantou e seu Esdras dormia profundamente. Então Dona Júlia foi sozinha até o banheiro, lá fora, e quando estava lá, ouviu barulho no quintal, como se os galhos das árvores fossem empurradas pelo vento. Mas não estava ventando. E escutou passos e alguém bateu na porta do banheiro. Então, assustada, ela perguntou quem era e a resposta foi um soco muito forte na porta. E então alguma coisa passou umas garras por baixo da porta. Porque tanto na parte de cima como na parte de baixo, a porta era curta e tinha um vão. E aquelas unhas pegaram nos pés de Dona Júlia e a puxaram tentando fazer ela passar pelo vão da porta.
Ela começou a gritar muito e aquilo que estava lá fora começou a rosnar e continuou puxando seus pés que ficaram machucados por causa das unhas afiadas daquele ser. Seu marido, seu Esdras, acordou assustado e correu para fora e pegou uma vassoura e viu um bicho na escuridão do quintal correndo para o fundo do quintal atrás das bananeiras e pulando o muro. Alguns vizinhos ouviram os gritos e acenderam as luzes das casas. Dona Júlia passou tão mal do susto que não dormiu mais aquela noite e pela manhã piorou. E teve hemorragia, perdendo assim a criança com 3 meses de gravidez. Isso gerou muito sofrimento para toda a família e seu Esdras, desnorteado, já pensava em ir embora do seu lar, pois os barulhos estranhos de pedras rolando no telhado voltaram e parece que sempre tinha alguém do lado de fora da casa. Dona Júlia ficou uns dias afastada da escola e na casa da mãe, sobre seus cuidados. E seu Esdras ficou sozinho em sua casa. Sua mãe ia levar comida e lavar sua roupa e voltava para cuidar de seus afazeres. E numa noite, enquanto dormia, seu Esdras acordou com uns barulhos no telhado e batidas fortes na porta da casa. Aquilo era um tormento. Ele achava que era coisa de assombração. E então ficou sentado na cama a ouvir aqueles barulhos e resolveu orar o Pai Nosso. E foi aí então que ele ouviu um barulho como se um ferro ou algo parecido fosse passado nas paredes pelo lado de fora do fundo da casa e foi seguindo para a frente. Então seu Esdras se levantou, pegou um porrete e foi até a sala, olhar pela janela. Só que ao observar pela janela ele nada viu lá fora. Apenas aquela luz fraca e amarelada iluminando a rua. E então ele abriu a porta da casa e saiu no alpendre e não avistou nada, mas sentiu um arrepio que correu da espinha para todo o corpo. E quando olhou para sua esquerda, viu uma figura no canto da casa, entre o corredor e o muro da casa, olhando para ele. Aquilo, segundo seu Esdras relatou, era uma coisa mais preta que a escuridão. Parecia um homem com muitos farrapos pelo corpo, e aquela figura veio se esgueirando pela parede da casa e se aproximando do senhor Esdras. Seu Esdras, no susto, correu para dentro de casa e trancou a porta, e ouviu aquela coisa mexer na fechadura, e viu seu vulto em frente ao vitrô da sala, parado olhando para dentro, mas por causa da cortina não dava para ver o que era aquilo. Antes de ir embora, aquela coisa fez um barulho que seu Esdras nunca soube explicar ou definir. Disse que nunca ouviu um bicho ou gente fazendo um barulho como aquele. Parecia com um grunhido de um porco se afogando. É o que ele conta. Depois disso, seu Esdras resolveu não ficar mais naquela casa. Procurou seus pais e falou sobre o sofrimento e problemas que estava passando. Seu pai deu muitos conselhos a ele e disse para ele ser forte e corajoso e não desistir da sua tão sonhada casa. Seu Esdras conversou e até chorou com seus pais. Ele era jovem e não esperava passar por uma situação tão ruim e difícil assim. Não ter paz na própria casa, perder o primeiro filho e às noites não dormir. Ou pior, dormir com medo do desconhecido e ter a casa invadida várias vezes. Enfim, problemas que ele não pediu ou procurou. Por sorte divina ou por destino, naquele dia chegou na casa dos pais de seu Esdras, sua tia por parte de pai. Essa tia se chamava Dora. Era uma tia muito distante por causa de sua religião. Ela era do Quimbanda e os pais de Esdras eram cristãos. Então, até por preconceito por parte dos pais dele, sua tia Dora era distante. Ela tomou ciência do que estava acontecendo com o sobrinho e então achou que tudo era um problema espiritual e que talvez o casal, ex-donos da casa, estavam fazendo tudo aquilo.
Como seu Esdras não sabia mais o que fazer, sua tia deu o conselho dele ir a um certo lugar com ela. Seus pais eram contra, mas devido à dificuldade e sofrimento do filho, disseram que não custava tentar. Então planejaram uma viagem de carro que ele faria com sua tia até a cidade de Perdões, em Minas Gerais, aonde ficava um homem muito conhecido e bom no trabalho de magia. Seu Esdras então combinou com sua tia e seu pai de irem até essa cidade, e Dona Júlia ia ficar na casa de seus pais, pois ainda estava se recuperando e por enquanto não deveria voltar para a casa deles. E assim aconteceu, JP. Seu Esdras conseguiu uma folga do trabalho e foram para a cidade bem distante de onde eles moravam. E lá em Perdões eles iriam ficar na casa de uma amiga de sua tia Dora. Chegando na cidade, eles foram procurar o tal homem que tomou ciência dos acontecimentos e fez um jogo com ossos de frango. E então revelou várias coisas para o seu Esdras. O homem disse que o tal Laudemir, marido da tal Delaide, era um homem muito ruim e mal intencionado, que ele tinha problemas sérios e que tinha um espírito das trevas muito maligno que o perseguia e o dominava, e quando isso acontecia, ele se transformava em um lobisomem. E todo cuidado ainda era pouco com esse homem, que sua aparência feia e estranha era devido aos crimes que ele cometia, estava se deformando e perderia a forma humana em breve. Sua mulher, a tal Delaide, não era tão melhor, pois era má, mentirosa, invejosa, gananciosa, usava o mal do marido em proveito próprio, e que a intenção deles era por fim a vida do jovem casal. Então o homem disse que um trabalho pesado tinha que ser feito com urgência, pois eles planejavam acabar com o jovem casal logo, se eles não saíssem da casa. Então seu Esdras aceitou fazer o trabalho e saiu com sua tia para comprar os itens que seriam utilizados no trabalho, incluindo um bode preto. No dia seguinte, voltaram e o homem fez o trabalho e sacrificou o bode. E então o homem disse para eles: podem ficar em paz. O que eu fiz é muito forte e vai acabar com a maldade do casal e com a perseguição deles, e vocês não devem mais cruzar com eles e nem discutir. E mesmo se o homem ou o lobisomem aparecer, o que eu acho difícil, vocês não devem ter medo, eles vão sumir da vida de vocês. Então vieram embora, e quando seu Esdras e Dona Júlia voltaram para casa, encontraram a porta quebrada. E ao adentrarem em casa, viram que a casa também estava toda quebrada e suas coisas destruídas. E a maldade humana foi tanta que todos os cômodos estavam defecados. Todas as paredes estavam sujas de fezes. Seu Esdras e Dona Júlia choraram muito, mas nada fizeram. A vizinha do lado disse que viu o casal Laudemir e Delaide na casa deles, e quando pensou em chamar a polícia, o tal homem já estava na porta de sua cozinha e fez ameaças para ela, dizendo que não era para falar nada para ninguém, que viu eles por lá, senão quem teria que sumir de lá era ela, e toda a sua família também. Alguns dias depois, a vizinha ligou para Dona Júlia e disse que a mulher Delaide apareceu por lá e fez um escândalo arrumando briga, mas não encontrou nem Dona Júlia nem seu marido em casa. Foi aí que um dos vizinhos chamou a polícia, que apareceu e tirou a tal Delaide de lá. Segundo a vizinha, Delaide reagiu contra a polícia e apanhou dos policiais e foi levada por eles. Dias depois, seu Esdras foi chamado na delegacia. Aí ficou sabendo que a mulher Delaide e seu marido Laudemir tiveram sérios problemas onde moravam, pois não estavam pagando o aluguel, e foram despejados. E o dono da casa sofreu uma tentativa de homicídio dias depois. Foi atacado por alguém que o machucou muito e que sua família dizia ser amando do casal o ataque sofrido, e eles estavam desaparecidos. Então a polícia quis saber se eles estavam sofrendo ameaças, e seu Esdras contou tudo o que aconteceu, desde a invasão sofrida, as batidas nas portas e a estranha figura que tentou invadir a casa deles.
A polícia estava atrás deles, mas não encontrou o casal. E dias depois encontrou a mulher Adelaide morta, junto com um outro homem a golpes de facão. E seu marido Laudemir continuava sumido. Alguns meses depois, tudo passou. Seu Esdras já tinha voltado para sua casa com sua esposa e na madrugada ouviu um barulho no quintal e alguns cachorros latindo. Se levantou, mas não viu nada e então voltou para sua cama. Pela manhã, quando ele e sua esposa se arrumavam para o trabalho, viram um homem dormindo debaixo das bananeiras. E era o tal Laudemir. E então chamaram a polícia, que veio e o prendeu. Na delegacia descobriram que foi Laudemir que matou a golpes de facão Adelaide, o outro homem, pois ela estava traindo ele com esse homem. E negou ter atacado o dono da casa onde foram despejados. E negou também os ataques à casa de seu Esdras. Mesmo assim, o tal Laudemir ficou preso durante dias. E uma noite na delegacia arrumou briga com outros presos que disseram que ele não era normal. E quando apagavam as luzes, ele fazia barulhos e coisas estranhas. Laudemir foi transferido de cela, mas o problema continuou. E então Laudemir matou um homem, e por isso foi levado para o presídio para aguardar julgamento. O julgamento não ocorreu, pois dias depois Laudemir morreu assassinado dentro do presídio com mais de 50 perfurações de facas. Por atacar um detento a mordidas, arrancando o seu dedo, uma orelha e também parte da bochecha do homem. E assim seu Esdras e Dona Júlia tiveram 3 filhos nessa casa. E todos aqueles problemas desapareceram junto com a maldosa Adelaide e o tal Laudemir. E eles vivem até hoje no mesmo lugar e na mesma casa em paz. E cuidam de seus netos e já têm até bisnetos. Se a semeadura é livre, GRP, pois bem, a colheita é obrigatória. E a tal Adelaide e o seu marido Laudemir tiveram que colher toda a maldade e imundície que espalharam. Abraços a você e a toda a família querida do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fiquem com Deus. Fernando Aparecido da Silva, da parte de Josiel, filho do Sr. Esdras e de Dona Júlia. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito adorável Fernando Aparecido da Silva, que mais uma vez nos trouxe um relato maravilhoso. A você, meu amigo querido, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é Eu, Você e os Mistérios da Escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um treva-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.